Vamos mudar de assunto porque nós vamos conversar agora com a Tereza Nunes. Ela é ativista da humanização do luto parental. Ela aceitou o meu convite, eu de forma muito respeitosa a convidei. Não convidei agora, já tinha conversado com ela antes. E de uma certa forma, quando é para falar de algo tão importante em nossas vidas, que é filhos, é muito mais difícil de você chegar até a pessoa e conversar com a pessoa, principalmente quando envolve saudade, né? Mas, graças a Deus, Deus tem todo um propósito por tudo que acontece na Terra. E quando o ser humano entende esse propósito, se torna muito positivo, se torna algo muito, na verdade, amor, que é tudo que Deus quer que a gente pregue aqui na Terra. E ela, de uma certa forma, de forma muito sensível, mas ao mesmo tempo muito respeitosa, aceitou o nosso convite. É a primeira vez que ela vem falar sobre esse assunto na TV, principalmente na TV aqui dentro de Teresina, e ela tem mostrado esse sentimento de amor, não só pelas mães, mas principalmente pelo sentimento de amor, de saudade. E a Tereza Nunes é uma mulher muito querida por várias pessoas, né? Inclusive, quero mandar um abraço todo especial para minha querida Lícia Cândido. Né? Várias pessoas são apaixonadas por ela. Ela é uma, segundo as informações das pessoas que eu conheço, ela é uma pessoa muito querida, muito sensível, muito amorosa, e Deus sabe o que faz, né? Às vezes a gente não quer entender o que acontece, mas tudo tem um propósito, e esse propósito, no final de tudo, eu tenho certeza que Deus vai presenteá-la, com certeza. Já está presenteando, mas eu acredito que vai presentear com a presença de verdade dos encontros. Eu tenho certeza, porque Deus é maravilhoso. Tudo dele é muito misterioso e com Deus a gente sabe que quando a gente faz tudo direitinho, Deus nos presenteia de verdade. E hoje ela vem falar sobre um livro, Obrigada, Laura, e o projeto Caixas de Memórias, que tem chamado bastante atenção. Bastante, de verdade. E ela é uma mãe que escreveu um livro para a filha, que de uma certa forma, essa filha dela virou um anjinho, né? E ela tem mexido com o coração de várias mães e tem ajudado várias mães, eu tenho certeza. Várias mães estão conseguindo, de uma certa forma, tê-la como uma mulher forte, porém sensível, amorosa e que está ajudando várias mães. Nós vamos conversar com ela. E eu quero que você se sinta bem à vontade, se sinta em casa. Nosso programa, sabe, Tereza, é um programa que trabalha o bem. A gente tenta falar ao máximo possível das coisas que possam somar na vida do ser humano. Porque a gente já vive num mundo onde o que a gente mais ouve falar são coisas que às vezes não alegram o nosso coração. Então, quando a gente encontra pessoas como você, que vem com algo que mesmo que tenha sido um momento de dor, mas que está transformando esse momento em trazer, de uma certa forma, um pouco mais de esperança para aquelas pessoas que ali estão e de que a vida continua e que o propósito de Deus não pode parar, né? Então, eu quero primeiro te parabenizar, te agradecer por você ter aceito esse convite, para a gente falar de uma certa forma de algo tão sensível, tão amoroso, tão importante em nossas vidas. Eu sou mãe, né? E eu sei o quanto é forte o que nós vamos conversar, mas de uma certa forma muito positivo para quem está em casa e que precisa entender que o amor gera amor. Não é isso? É isso. Seja bem-vinda, tá? Obrigada pelo espaço. A gente vai falar do processo, mas de uma certa forma do que virou essa saudade e do que fez você mostrar essa importância de escrever um livro, né? E principalmente por causa da Laura, que foram 9 meses de muita alegria e momentos de muita felicidade com o nascimento dela. Hoje ela é um anjinho, está com o Papai do Céu, mas ela deixou algo para você que tem ajudado várias outras mães. Então, acho que a gente pode contar desse processo para frente, né? Bom, obrigada pelo espaço. Dá um nervoso estar aqui, mas né? eu quero que você saiba que você está em casa. Dá um nervoso estar aqui, dá um nervoso falar e claro que eu sempre vou me emocionar. Sim. Quando eu estiver contando essa história. Eu quero que você fique à vontade, até porque o nosso programa, Tereza, não é uma mentira. Aqui, gente, a gente não faz teatro,
Nosso programa é uma verdade. A intenção da gente é que com essa verdade a gente possa chegar na tua casa, na tua vida, não para você perder a esperança, mas para você ter esperança de dias melhores. E que tudo na vida tem um porquê de ser. E por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, Deus sempre vai mandar outros anjos para te dar força. Então você não pode perder essa esperança. Hoje podemos dizer, Mamãe Teresa, que você é essa esperança de várias mães que precisam dessa tua força. Porque é aquela história, como eu vou poder seguir ouvindo alguém que nem de longe sabe o que eu estou sentindo? Então eu acho que hoje você é uma pessoa que sabe o que fala. Você sabe porque você sente. Isso não é brincadeira, não é verdade, Teresa? Eu acho que não foi só sentir, sabe? Sim. Eu também estudei. Pronto. Eu fui estudar, eu fui ler, eu precisava, né? O que aconteceu... E mais profundamente, né? Isso, o que aconteceu comigo foi muito abrupto, foi muito absurdo, foi muito inesperado. Você estava bem, sua gravidez estava bem. Saudável, e aí assim, quando a gente vai para a maternidade, a gente espera receber a vida. Sim. Nenhuma mãe espera, né, dar de cara com a morte. Então, isso é uma ruptura de um mundo presumido. Sim. E isso faz você perder o chão, o norte, a direção. E o que me fez escrever foi também um outro livro. Sim. Né, que só tem um, na verdade. E esse outro livro me fez encontrar caminhos. E eu pensei, nossa, só tem isso, eu preciso ler mais sobre isso. Por que nada mais é escrito sobre esse tema? E daí eu comecei a escrever. Mas quando eu comecei a escrever, na verdade, nem foi para o livro. Eu escrevi para mim. Você precisava colocar para fora tudo aquilo que você estava sentindo. Eu precisava entender, eu precisava acreditar, eu precisava organizar. Eu precisava contar mesmo. E aí eu fui contando o dia a dia, os primeiros dias, a despedida, as formas que eu encontrei de me conectar, o cuidado com a minha filha mais velha. E aí tudo isso. Você tem uma filha de quantos anos? Hoje ela tem 9 anos. Ela tem 9 anos. Isso, quando aconteceu ela só tinha 5 aninhos. E a Laura seria sua segunda bebezinha, isso, exatamente. Né? Em vida. O que acontece? Para que o público possa entender. A Mamãe Teresa teve uma gravidez boa, uma gravidez como qualquer outra mãe possa ter, sabendo que a filha estaria nesta vida bem e viva. E ela teve a oportunidade de ver essa bebê nascer, não é isso? Isso, exatamente. Aconteceram complicações no parto, ela foi para a UTI, ela ficou 33 horas na UTI. E assim, eu estava no hospital de referência, mas infelizmente eu não tive um acolhimento que acontece no Brasil inteiro. A Inglaterra é uma referência em acolhimento ao luto neonatal, porque assim, como é algo tão inesperado, o movimento das pessoas em volta é de resolver, sabe? É de fazer logo, vamos, faz a despedida, tá doendo muito, vai. E nessa hora, o importante não é só a despedida, o importante é a criação de memórias. Sim, como porque acolher. Esse bebê, ele não vai ficar. E essa memória é a única coisa que essa mãe vai ter. Sim. Então, a elaboração dessas memórias, elas são fundamentais para ajudar essa família nesse processo. Sim. Significa você ter todo um protocolo de assistência e cuidado às famílias enlutadas. Eu estava dizendo que não havia no Piauí. De fato, eu preciso até voltar um pouquinho. Eu não sei se há, mas até agora, ninguém chegou para mim para dizer, Teresa, tem. Esse hospital aqui faz, essa maternidade aqui faz. A verdade é que não há, pelo menos até agora eu não tenho conhecimento. Sim. E o livro, ele tem esse duplo propósito, né? Tanto ele tem a intenção de ser uma narrativa que ajude as mães que viveram ou vão viver esse luto, que a gente chama de um luto não reconhecido. Sim. Sabe, Vanusa, ele é um luto diminuído. As pessoas medem o tamanho da dor pelo tamanho do caixão, pelo tempo de vivência, pelo tempo de convivência. É como se aquele momento fosse tão, desculpa a palavra, tão pequeno. Exato. Que é como se você não viveu, é como se você não tivesse vivido, é como se você não tivesse vivido muita coisa, e então... até às vezes tem pessoas que dizem, não deu tempo se apegar. Que história você é jovem, já vai ter outro. Que história é essa? Então, às vezes a intenção até que é boa, mas na verdade, o que essa mãe recebe é uma dor muito grande. Os 9 meses são 9 meses de muita expectativa, de muito amor, de muita conversa, de muito diálogo. Eu fiz uma escrita do primeiro dia do meu filho mais velho até
completar os 9 meses do nascimento E eu ainda dele. te acrescento, não são só os 9 meses. Sim. Filho já é filho antes de ser filho. Verdade. Quando você deseja ser mãe, quando você começa a tomar ácido fólico... Já é um processo. Já é um processo. Já é um processo. Nesse movimento, né, que quando tu me apresentou como ativista, eu fiquei ativista. Agora eu sou ativista. Eu realmente defendo, eu vou brigar, eu brigo por essa causa. Sim. Tem mães que tiveram perdas muito iniciais. 8 semanas, 12 semanas. E essas mães também querem ser reconhecidas como mães. Sim. Elas são mães. Mães na ausência, mães com o céu de distância, mas elas são mães, são pais. Sim. São pessoas que têm esse bebê de vida breve, ele fez parte da história dessa família. Então, para qualquer tipo de perda gestacional, perinatal, neonatal, é necessário haver um acolhimento, cuidado. E tem que existir essa sensibilidade da família, dos pais, dos homens, nessa questão. O que você está falando é muito sério, porque assim, aquela mãe que nem conseguiu ver o rostinho do filho, né? Que perdeu esse bebê, essa mãe, vocês não têm ideia do tamanho da dor que é para uma mãe perder um filho, ele estando dentro da barriga ainda. Imagina ele já tendo nascido, você vê aquele rostinho e saber que ele não vai estar mais ali com você. Eu queria que você me falasse como foi o processo do livro Obrigada, Laura. Quando foi que você passou por esse processo para chegar ao livro? Como foi? Na verdade, assim, eu nunca tive a intenção de Sim. escrever um livro. Sim. Quando aconteceu, eu sempre gostei de escrever. Então, quando aconteceu, eu escrevia para processar. Sim. Para chorar, para organizar, para entender. Só que eu fui escrevendo e foi juntando muita coisa, né? Foram muitos textos. E daí eu vi que esses textos, eles começavam a contar uma história, não é uma história linear, é uma história que vai e volta no tempo, mas é a história desse processo, do luto agudo, daqueles primeiros dias, nesse teu livro, dos para você chegar. Na verdade, Vanusa, nem sei se teve tanto porquê. Não, né? Você só Na queria verdade, entender, foi né? muito para quê? Para quê? A pergunta foi Eu outra, foi acredito. para quê? Eu não me sinto diferente de nenhuma outra mãe que viveu isso. Isso pode acontecer Nossa, com que qualquer mulher. interessante. Verdade. Então, na verdade, as perguntas eram para quê? E aí eu fui, nesse para quê, eu fui entendendo que eu e a Laura, a gente tinha uma missão, a gente tem uma missão. Eu sigo aqui. Eita, eu vou chorar demais. Pode chorar, não tem problema, fica à Eu vontade. sigo aqui representando esse amor dessa missão. E assim, o que mais me deixou feliz foi porque durante essa caminhada do livro, eu encontrei muita gente que abraçou a ideia. Mesmo sendo um tema assim duro, difícil, que todo mundo, a princípio, se afasta, né? Não quer falar. De cara, a Rebeca, que é uma ilustradora muito criativa, muito especial aqui de Teresina, a Rebeca Fonseca, ela topou fazer a ilustração. E aí a gente eu ia escrevendo e ela ia desenhando. Então o livro, ele não tem só texto, ele tem aquarelas. Ai, que Sabe? lindo. Ele tem assim... Nossa, Laura, é emocionante ouvir você falar tem isso. muita emoção em cada página. E tem um outro lado muito sensível. De onde partiu essa ideia de você pensar no projeto das caixas de memória? Porque o livro, ele representa muita coisa, mas de uma certa forma, é como você diz, para quê? Eu acho que a palavra para quê, é a palavra fundamental. Deus queria algo e eu acho que Ele queria aliviar as dores de tantas pessoas e a gente não sabe explicar porque é muito profundo e só os mistérios de Deus é que nós não podemos chegar lá para entender. Nós estamos aqui bem pequenininhos e a gente só supõe, a gente só imagina. Mas assim, você tem ideia da quantidade de pessoas que nesse seu momento, por mais difícil que seja, tem sido importante para várias pessoas, tudo isso que você está vivendo, você não tem ideia. Mas você sabia que, com certeza, você está, de uma certa forma, trazendo uma esperança para a dor de muitas mulheres? Porque tem mulheres, Tereza, acredito que eu acredito que é uma dor que nunca se cicatriza. Não. Eu acredito que nunca se cicatriza. Mas ela precisa ser aliviada. Sabe, é como se fosse algo crônico. Você tem que entender que você tem que estar ali aliviando no dia a dia, por mais difícil que seja. Eu até tenho uma curiosidade sobre a tua profissão, sobre o que você fazia, porque assim,
muitas pessoas falam carinhosamente de você. A Alice é uma delas, que fala muito bem de você, que tem muito carinho por você, que a gravidez dela foi vivenciada Foi junto, na mesma época isso. que você, né? Foi. Assim, eu sou psicóloga escolar Sim. de formação, de profissão. Eu amo a escola, eu amo o chão da escola, eu amo aquela aventura maravilhosa de conviver com as crianças. E não deixarei de ser, eu continuo Sim. psicóloga escolar. Até quando me perguntam, e tu vai virar escritora? Não, eu não tenho essa pretensão. O livro é uma forma de integrar a minha vida hoje à existência da Laura. É uma forma de eternizar esse afeto. Quando me perguntam, eu sou mãe de 3 filhos. Eu tenho uma Mariana, eu tenho uma Laura, que hoje eu exerço o meu amor por ela através do livro. Sim. E eu tenho um caçula de 1 ano e 3 meses, que veio depois, que é o Arthur. Sim. Completamente inesperado, completamente presente de Deus. Então é isso. E uma coisa que eu não queria deixar de falar, quando aconteceu, foi em janeiro de 2020. Sim. Vocês, todo mundo lembra, 2020, pandemia, Muito Covid. difícil. E aí, logo em março, né, todo mundo trancafiado em casa. Então, eu vivi um luto em confinamento. Foi mais pesado, porque Muito mais pesado. no luto é importante receber carinho. Estar perto de pessoas, conversar com as pessoas, receber cuidado. E na situação de confinamento, eu não pude. Isso não pôde acontecer. E o luto, eu comecei a escrever sobre o luto gestacional, mas eu terminei escrevendo sobre o luto. Sobre todo mundo que já perdeu um amor. E é foi uma um vivência universal. Um momento Foi um extremamente momento difícil, muita gente viveu, muita gente ainda hoje carrega a dor de não ter podido se despedir, Sim. que é um processo bem parecido com o luto gestacional. Sim. Assim, a impossibilidade de você fazer uma cerimônia, um ritual, o ritual de despedida, ele concretiza a perda. Ele faz você acreditar, não foi um pesadelo, é verdade, está acontecendo, é agora. O que eu vou fazer daqui para frente? Então, esses rituais que a pandemia tirou da gente, né, esses rituais não são recomendados, não. Eles são recomendados, mas eles não são feitos na vivência da perda neonatal. E daí que vem as caixas de memórias. Pronto. Como é que funciona as caixas de memória? O que são as caixas? O que a gente entende? É um encontro e uma despedida que acontece ao mesmo tempo. Sim. É um encontro muito desejado e às vezes ele vem junto com essa despedida. E a ideia é que nesse momento dessa despedida, nesses poucas horas que você vai estar com esse bebê, que essa mãe possa conhecer esse bebê, para ela ter lembranças. Porque quando a saudade bater, ela pode visitar essas lembranças. Para quem não entende isso, soa mórbido, soa esquisito. Como é que eu vou pegar a mecha do cabelo, a digital da mãozinha? Por que, Tereza, que vai tirar foto de um bebê morto? É o bebê daquela mãe. Não é um natimorto, não é um feto sem vida. Não é algo que você vai mostrar para as pessoas, é algo seu, é algo seu. Se de repente a mãe quiser mostrar, é um direito dela. Mas a produção de fotos, ela é um carinho e um cuidado. Para falar da existência daquele bebê, momentos que esteve aqui na Terra. Exatamente, os momentos que esteve aqui na Terra. Quando hoje em dia tem acontecido muito de existirem bebês que durante a gestação já existe o diagnóstico de que é uma síndrome incompatível com a vida. Então é um bebê que a mãe já sabe que ela não vai levar para casa. Então mais ainda é importante que essa mãe seja acolhida, seja acompanhada e que no momento de nascimento e despedida seja feito um memorial desse bebê, para que ela possa, de vez em quando, nos dias de maior dor... No caso, ficaria onde? Na maternidade? Não, isso vai para a família. Vai para a família. Os profissionais da maternidade, Sim. psicólogo, enfermeiro, obstetra, toda a equipe de saúde, Sim. não precisa ser psicólogo, mas toda a equipe de saúde, ela pode fazer esse acolhimento amoroso e ela pode perguntar se a família quer. Não é impor, tá. Não é chegar tirando Sim. foto, é perguntar. A grande maioria absoluta dos estudos dizem que a mãe que fez não se arrependeu. Sim. E a mãe que não fez se arrependeu bastante. Pronto. Porque o trauma é tão intenso que você não consegue resgatar da memória como era o rostinho desse bebê. Até porque, assim, quando você, como psicóloga, quando você fala num assunto assim, não é a questão, como você mesmo disse, de querer
esquecer. Ao contrário, é de você lembrar que aquela criança não está ali, mas que você vai seguir sabendo que ela existiu. Porque o que você está falando é muito sério. As pessoas, é como se elas vivessem um mundo exclusivamente só delas e elas tivessem que apagar da memória um bebê que esteve em vida, um bebê que esteve aqui. E não é assim, eu entendi o que você falou. É mostrar que eu não tive só 2 filhos, eu tive 3 filhos. Eu sou mãe Foram de 3. sou mãe de 3 filhos. E que isso é muito importante. No livro, o que as pessoas vão poder encontrar no livro? Nossa, elas vão achar tanta coisa. Elas vão encontrar toda a história, elas vão encontrar caminhos. Eu acho assim, o mais importante desse livro é porque naqueles dias iniciais, em que essa mãe ela está num momento de atordoamento, ela está assim, sem saber como ela vai poder ter uma vida sem esse bebê. O pedaço dela não está mais aqui. Então, ela está sem saber. E o livro traz essa ideia, eu passei por isso. Foi difícil no começo. Depois eu encontrei um jeito de caminhar. Depois eu encontrei momentos para me conectar. Nossa, isso é um apoio gigantesco, Teresa. Você está dando um apoio gigantesco. A gente queria chamar a atenção das pessoas. Esse projeto, né, Caixas de Memórias, você pretende levá-lo para frente para que ele realmente venha a acontecer ou ele já está acontecendo de alguma forma, não para as demais pessoas, mas para você? Então, deixa eu te explicar. Hoje a gente está em pré-venda do livro e aí, realmente eu vou te pedir ajuda, né? Divulga o Instagram, divulga a forma desse livro chegar até as pessoas. Então, hoje a gente está em pré-venda e os livros comprados hoje, a pessoa tanto vai receber o livro, quanto uma parte desse recurso já vai para as caixas. Pronto. Então, eu já estou em contato com algumas maternidades, eu não vou para a linha de frente, eu não tenho força emocional para estar nessa linha de frente, não é essa a ideia. Eu participo de um grupo chamado Reviver, é um grupo com mães enlutadas. Inclusive você já viajou também, né? Já, eu fui também para o congresso da ABM Luto. Então, assim, a minha ideia é calçar o projeto. A minha ideia é favorecer financeiramente com toda a renda, mas tem psicólogas no grupo e tem psicólogos voluntários que vão fazer o treinamento das maternidades, que vão fazer o abastecimento das maternidades. Olha, acabou aqui, tem que colocar mais caixa. Essa caixa, Vanusa, ela é uma caixa mesmo. Né? A ideia é que a mãe saia da maternidade com essa coleta de memórias. Ela saia com um pequeno livreto ou um manual que ajude a entender o que é o processo do luto. Às vezes as pessoas querem que o luto passe logo. O luto não tem que passar, você tem que viver aqueles primeiros dias, meses. Você tem que acolher essa dor para entender qual é o motivo dela, por que ela está na sua vida, o que você vai fazer. Porque senão é difícil seguir. Exatamente. É difícil seguir. E a ideia é oferecer suporte, carinho, respeito ao luto. E não aquele encorajamento de esquece isso, vamos lá tocar a vida. Não é isso. A ideia é ter esse luto respeitoso. E aí na caixa tem esse manual. A gente também está organizando para colocar coraçõezinhos de crochê, que um fica com o bebê, o outro vai com a mãe, para a ideia desse elo, né? Dessa conexão que ela não se rompe. Ela só encontra um outro jeito de se manifestar. Muito então lindo. É isso. Eu acho em pré-venda. Pronto. E a gente pede, de repente, tem tantas mulheres aí, mulheres guerreiras, mulheres empresárias, mulheres que vestem a camisa, até mulheres que fazem parte das autoridades, para se colocar esse projeto junto com essa mãe Teresa e várias outras mães à frente. E nós aqui do Bom Dia, conte com o nosso apoio, tá bom? Nós vamos incentivar sim, inclusive nós queremos, inclusive eu vou querer o livro, porque eu quero ler o livro, até mesmo para, de uma certa forma, como apresentadora e comunicadora, pretendendo chegar onde eu desejo chegar, mais perto ainda de outras mulheres, a gente poder levar esse tipo de informação e apoio. Então você pode contar com o nosso apoio, siga firme. Eu acho que o propósito, sim, você vai ver daqui um tempo que Deus ele faz tudo direitinho e Ele vai acalmar seu coração a cada dia, não para fazer jamais você esquecer, mas para você entender que você pode ajudar outras pessoas a seguir. E seguir sabendo que não passa, porém, não passa do jeito que as pessoas querem que passe. Sem lembrar de nada, mas sabendo que tem que se vivenciar esse momento. Então eu quero te parabenizar todas as mães que estão te dando apoio, psicólogas também. Eu acho que você como psicóloga vai ajudar muitas outras mulheres. Que Deus te dê o conforto, que Deus te dê a clareza, que você possa viver dias melhores para também vivenciar com teus filhos que estão ao seu lado.
para eles saberem desse amor tão grande dessa mãe maravilhosa. Eles sabem. Tá bom? Que Deus te abençoe, te Obrigada. guarde, te proteja. Conte com a gente. Obrigada. Viu, Lorena? Nós vamos estar divulgando o livro dela. Durante essa semana, vamos ficar divulgando o livro dela para que as pessoas possam entrar em contato. Qual é o Instagram? Obrigada, Laura. Obrigada, Laura. É bem simples. Então, vocês entrem lá em contato. Vamos comprar, gente, o livro. Vamos incentivar. Ah, Vanusa, eu não vivi isso. Você não precisa viver. Você precisa apoiar quem viveu e quem está vivendo essa situação. Porque isso sim se chama inclusão. Isso sim se chama amor ao próximo. É um amor que Deus deixou aqui na Terra, né? Como a própria Teresa disse, para quê? Só os mistérios de Deus. Você faz sua parte e Deus vai fazendo a parte dele. Não é verdade? Obrigada pelo espaço. Obrigada a você. Que Deus te abençoe, tá? Conte com a gente. Tá bom. Nosso programa está aberto para a Teresa e está aberto para você, mamãe, para que a gente possa te apoiar também, tá bom?